Ela se ergue como um gigante esquelético, um monumento à ambição e ao desespero. Seus ossos de aço perfuram o céu, uma silhueta recortada contra o sol poente. Esta é a ponte de Hell's Gate, um lugar onde a beleza e o horror se entrelaçam, onde os sussurros dos vivos se misturam com os gritos dos mortos. Este não é um lugar para os fracos de coração. Volte agora, enquanto ainda pode. Para aqueles que ousam se aventurar mais longe, estejam avisados. Vocês podem nunca escapar das sombras de Hell's Gate. O próprio ar parece pesado aqui, denso com o peso de histórias não contadas e males antigos. Ele penetra em seus poros, arrepia até os ossos. Este é um lugar onde o véu entre nosso mundo e o próximo se torna tênue, onde os mortos se estendem, desesperados para marcar sua presença. Você está pronto para enfrentar a escuridão que reside dentro dessas sombras? O ano era 1916. Um ano que ficaria gravado nos anais da história por muitas razões. A Primeira Guerra Mundial graçava em todo o globo, lançando uma longa sombra sobre até mesmo os cantos mais pacíficos do mundo. A guerra trouxe consigo uma sensação de pavor e desespero, afetando não apenas os soldados na linha de frente, mas também os civis em casa. Era uma época de grande incerteza e medo ainda maior. Famílias foram dilaceradas e o futuro parecia sombrio. O mundo estava em turbulência e ninguém sabia o que o dia seguinte traria. Foi durante este período tumultuado que começou a construção do projeto mais ambicioso do East River, a ponte de Hell's Gate. Esta ponte foi imaginada como uma maravilha da engenharia moderna, um símbolo de progresso e engenhosidade humana. A ponte foi projetada para conectar a metrópole agitada de Manhattan com as costas acidentadas do Queens. Era para ser uma tábua de salvação, facilitando o comércio e a comunicação entre os dois distritos. Mas sua construção teve um preço terrível. Os trabalhadores labutaram em condições perigosas, muitas vezes arriscando suas vidas para dar vida a esta maravilha arquitetônica. Mais de 200 homens perderam suas vidas em uma série de acidentes horríveis. Esses não eram apenas números, eram pais, irmãos e filhos que nunca voltaram para casa. Alguns foram esmagados por vigas de aço caindo, seus corpos mutilados além do reconhecimento. O peso do aço era implacável e os acidentes eram rápidos e brutais. Outros mergulharam de alturas estonteantes, seus gritos engolidos pelas profundezas geladas abaixo. O rio tornou-se uma testemunha silenciosa de seus fins trágicos, suas águas para sempre contaminadas por seu sacrifício. Cada vida perdida parecia adicionar outra camada de escuridão à ponte. A estrutura, antes um farol de esperança, começou a ser vista como um monumento ao sofrimento humano. Sussurros começaram a circular entre os trabalhadores, sussurros de uma maldição. Os homens falavam em voz baixa, temendo que a ponte fosse assombrada pelas almas daqueles que haviam morrido. De espíritos inquietos em busca de vingança. A atmosfera ficou tensa e os medos dos trabalhadores eram palpáveis. Eles acreditavam que a ponte era amaldiçoada e que os espíritos dos mortos não estavam em paz. A ponte, disseram eles, foi construída sobre uma fundação de sangue e ossos. Cada tijolo, cada viga, parecia carregar o peso das vidas perdidas durante sua construção. E os mortos não seriam esquecidos. Memoriais foram erguidos e os nomes dos mortos foram gravados em pedra, servindo como um lembrete sombrio do custo do progresso. Com o passar dos anos, os sussurros ficaram mais altos, transformando-se em lendas completas. Histórias de aparições fantasmagóricas e fenômenos inexplicáveis tornaram-se parte da tradição da ponte. Lendas que assombrariam para sempre a ponte e todos que ousassem cruzá-la. A ponte de Hell's Gate permanece hoje não apenas como um feito de engenharia, mas como um lembrete sombrio das vidas perdidas e das lendas nascidas de sua história sombria.
As histórias começaram de forma bastante simples, ruídos inexplicáveis ecoando pelas vigas de aço, sombras se movendo na periferia de sua visão. Mas com o passar dos anos, as histórias ficaram mais sombrias, mais sinistras. Eles falavam de um portal, escondido em algum lugar dentro da imponente estrutura da ponte. Um portal para um reino de eterna escuridão. Alguns dizem que é uma porta de entrada para o próprio inferno. Um lugar onde almas atormentadas se contorcem em agonia, eternamente presas entre este mundo e o próximo. Outros acreditam que é um campo de caça para males antigos, entidades malévolas que se alimentam de medo e desespero. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: a ponte de Hell's Gate é um lugar onde as leis da natureza se dobram e se quebram, onde a linha entre a realidade e o pesadelo se confunde, e onde os ecos de incontáveis tragédias permanecem no ar, esperando para aprisionar almas inocentes. Você é corajoso o suficiente para ouvir os sussurros do vento? Para ouvir as histórias que a própria ponte tem para contar? Se sim, prepare-se, pois o que você está prestes a encontrar pode destruir sua percepção da própria realidade. Uma das lendas mais duradouras da ponte de Hell's Gate é a história da Mulher de Branco. Esta história foi passada de geração em geração, sussurrada entre moradores e visitantes, cada recontagem adicionando uma nova camada de mistério e tristeza. Dizem que ela já foi jovem e bonita, perdidamente apaixonada por um jovem que lhe prometeu o mundo. O amor deles era do tipo que parecia destinado a durar para sempre, um amor que poderia superar qualquer obstáculo, mas o amor deles não estava destinado a um final feliz. O destino tinha outros planos, e a ponte que antes simbolizava seu amor, logo se tornaria um monumento à sua tragédia. Em uma noite de nevoeiro, enquanto eles estavam na ponte, presos em um abraço apaixonado, a tragédia aconteceu. O nevoeiro era denso, obscurecendo a vista e tornando a noite ainda mais traiçoeira. Um carro desgovernado, seus faróis cortando a névoa como facas, atingiu a jovem com uma força que a fez cair sobre a grade para a morte, seu grito ecoando pela noite. Agora, seu espírito de coração partido vagueia pela ponte em busca de seu amor perdido. Sua presença é sentida por aqueles que ousam cruzar a ponte à noite, uma tristeza persistente que permeia o ar. Alguns dizem que ela aparece como uma névoa branca, girando em torno dos pés de pedestres desavisados. Diz-se que esta névoa é fria ao toque, um lembrete arrepiante da tragédia que ocorreu. Outros afirmam tê-la visto parada na beira da ponte, seu vestido branco esvoaçando ao vento, seu rosto para sempre congelado em uma máscara de tristeza. Seus olhos, dizem eles, estão cheios de uma dor sem fim, um anseio que nunca poderá ser satisfeito. Aqueles que encontraram a Mulher de Branco dizem que seu toque traz consigo um frio de gelar os ossos, um frio que não é apenas físico, mas parece atingir a própria alma, deixando uma impressão duradoura. Um frio que penetra profundamente em seus ossos e permanece por muito tempo depois que ela se foi. É um frio que faz você questionar os limites entre os vivos e os mortos. Um frio que assombra seus sonhos. Ela é um espírito vingativo, buscando arrastar outros para se juntarem a ela em sua sepultura aquática. Alguns acreditam que sua raiva e tristeza a transformaram em uma força malévola, um fantasma que busca retribuição. Ou ela é simplesmente uma alma perdida, procurando para sempre uma paz que nunca virá? Talvez ela esteja presa em um loop de seus momentos finais, incapaz de seguir em frente, para sempre ligada ao lugar onde sua vida foi tragicamente interrompida. A lenda da Mulher de Branco serve como um lembrete pungente da fragilidade da vida e do poder duradouro do amor e da perda. É uma história que continua a cativar e assombrar aqueles que a ouvem, um conto que será contado por gerações. Quer você acredite em fantasmas ou não, a história da Mulher de Branco é uma narrativa poderosa que fala a experiência humana. É uma história de amor,
perda e esperança de redenção. Uma história que ressoa com as partes mais profundas de nossas almas. Então, da próxima vez que você se encontrar perto da ponte de Hell's Gate, reserve um momento para se lembrar da mulher de branco. Sua história faz parte da história da ponte. Um lembrete assustador de um amor que foi perdido, mas nunca esquecido. A lenda da caroneira que desaparece é familiar, contada e recontada em incontáveis variações em todo o mundo. É uma história que transcendeu culturas e gerações, tornando-se um grampo de lendas urbanas e histórias de fantasmas. O conto geralmente começa com um motorista solitário, viajando por uma estrada deserta à tarde da noite, quando encontra uma caroneira que precisa de uma carona. Fala sobre nossos medos mais profundos do desconhecido e a possibilidade inquietante de que as coisas nem sempre são o que parecem. A ideia de que um ato de gentileza aparentemente inocente pode levar a um encontro com o sobrenatural é emocionante e assustadora. A caroneira que desaparece explora nosso medo primal do desconhecido, do invisível e do inexplicável. Mas na ponte de Hell's Gate, essa história assume uma ressonância particularmente arrepiante. A própria ponte está envolta em mistério e tem uma história sombria que contribui para a atmosfera misteriosa. Muitos moradores locais a evitam após o anoitecer, sussurrando sobre os estranhos acontecimentos e aparições fantasmagóricas que foram relatadas ao longo dos anos. Motoristas viajando sozinhos tarde da noite relataram ter pegado uma figura solitária na ponte. A figura surge do nada, parada à beira da estrada com uma expressão desolada. O motorista, sentindo uma mistura de curiosidade e compaixão, para oferecer uma carona, sem saber da experiência assustadora que o aguarda. Uma jovem, vestida com roupas simples, o rosto pálido e abatido. Sua aparência é inquietante, como se ela tivesse saído de outra época. Suas roupas são antiquadas e seu comportamento é de desespero silencioso. Ela entra no carro sem dizer uma palavra, sua presença enchendo o veículo com uma frieza inexplicável. Ela nunca fala, mas seus olhos refletem uma tristeza profunda que envia arrepios pela espinha. Seu olhar é assustador, como se ela estivesse carregando o peso de um passado trágico. O motorista tenta conversar, mas ela permanece em silêncio, com os olhos fixos na estrada à frente. O silêncio é pesado, cheio de uma tristeza silenciosa. Ela pede para ser levada a um endereço próximo, mas quando o motorista chega, eles encontram o banco do passageiro vazio. A constatação é chocante e assustadora. O motorista olha ao redor, mas não há nenhum vestígio da mulher. É como se ela tivesse desaparecido no ar, deixando para trás apenas uma sensação persistente de desconforto. Desapareceu sem deixar vestígios, como se nunca tivesse estado lá. O motorista fica se perguntando se acabou de vivenciar um encontro fantasmagórico ou se sua mente está pregando peças. A história se espalha e logo outros se apresentam com contos semelhantes, cada um adicionando à lenda da caroneira que desaparece. Alguns dizem que ela é o fantasma de uma jovem que morreu em um acidente de carro na ponte, seu espírito para sempre em busca de uma carona para casa. A trágica história de sua morte prematura adiciona uma camada de pungência à lenda. Disse que ela estava a caminho de encontrar um ente querido quando o acidente ocorreu, e agora seu espírito inquieto vagueia pela ponte buscando um encerramento. Outros acreditam que ela é um prenúncio da desgraça, sua presença um aviso de tragédia iminente. Disse que aqueles que a encontram são marcados pelo infortúnio, como se seu espírito triste trouxesse má sorte para aqueles que cruzam seu caminho. A lenda serve como um conto de advertência, lembrando-nos do véu tênue entre os vivos e os mortos. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: pegar uma carona na ponte de Hell's Gate é uma aposta da qual você pode não sobreviver.
a ponte permanece um lugar de mistério e medo. Sua reputação sombria, atraindo viciados em adrenalina e caçadores de fantasmas. Mas para aqueles que acreditam na lenda, o risco é grande demais. E a lembrança da caroneira que desaparece serve como um lembrete arrepiante das forças desconhecidas que espreitam nas sombras. Você já se pegou arrepiado mesmo sabendo que é só uma história? Pois é, as histórias de terror têm esse poder. E hoje eu vou te contar como você pode transformar suas noites de acampamento ou aquele recreio sem graça em momentos inesquecíveis, mas com um toque de medo. Então, se você é fã de histórias de arrepiar, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Eu sei como é. Você está lá, na roda de amigos, e todo mundo começa a contar aquelas histórias de terror que fazem o coração disparar. Foi exatamente por isso que eu criei o e-book Galeria do Terror. Um compilado de histórias de arrepiar, baseadas em fatos reais, que vão garantir que você nunca mais fique sem ter o que contar. Nesse e-book, você vai encontrar desde contos curtos, perfeitos para aquele momento rápido de diversão, até histórias mais longas, ideais para mergulhar fundo no medo. E o melhor de tudo, você pode ler ou contar essas histórias em qualquer lugar, seja no acampamento, na escola ou em uma noite de amigos. Eu mesmo já testei várias dessas histórias e acredite, é incrível ver a reação das pessoas. Aquele silêncio mortal seguido pelo grito de susto. Não tem preço. É diversão garantida. Então, se você quer se tornar o contador de histórias do seu grupo, garantir sustos e boas risadas, não perca tempo. Clique no link na descrição e garanta o seu e-book Galeria do Terror agora mesmo. Confia, você não vai se arrepender.